Oi, gente, tudo bem? Olha eu aqui novamente. Eu sou a professora Simone, falo aqui de Santa Catarina. Espero que vocês continuem aí me acompanhando nos meus vídeos. E eu quero falar hoje sobre um assunto muito importante para vocês, que é a taxa de analfabetismo no Brasil. Vocês sabem que o nosso país é um país muito grande, que já tem aí 38 presidentes e nenhum deles conseguiu erradicar a fome, a violência e o analfabetismo no nosso país, né? Então, em pleno 2023, esperamos que essa situação se resolva ou que tenha um outro desfecho e que pare de crescer esse índice que é bem alarmante, bem difícil, né, para todos nós brasileiros. Eu fiz aqui uma breve pesquisa e eu detectei aqui que 28% das pessoas entre 15 e 64 anos, veja bem, 15 e 64 anos de idade não sabem ler aqui no nosso país, no Brasil. Eu não vou mencionar aqui quais são os estados para não criar um preconceito, né? Ah, porque é lá em São Paulo que está assim, é em Santa Catarina, ou no Nordeste, ou Rio Grande do Sul. Não, então é melhor eu não falar, porque sabe como que as pessoas estão pensando hoje em dia, tudo está levando ao ódio, ao racismo, à violência, então eu prefiro não citar quais são as capitais aí, as cidades, os estados, né? Depois vocês podem pesquisar também e descobrir quais são. Mas o que que me deixa intrigada é que é uma idade de adolescente até uma idade mais madura, né? 64 anos. Isso quer dizer que essas pessoas estão passando muitos anos aí sem nenhum contato com os livros, com as letras, elas não conseguem ler nada, né? Isso é muito triste. Provavelmente elas não, muitas, acho que nem o nome conseguem escrever, né? Ainda colocam o dedo como impressão digital e tudo mais, né? Isso é muito triste, gente. Uma pessoa não saber ler é como parar no tempo. É como parar no tempo. E olha que eu não estou falando só dessa questão mesmo de não saber ler e de escrever, não saber ler e não saber escrever. Eu também preciso mencionar a questão também ali do analfabetismo funcional. O que é, então, o analfabeto funcional? São pessoas que foram alfabetizadas, mas que não não, não conseguem, não conseguem interpretar um texto simples, uma poesia, elas não conseguem ir além daquilo que elas estão lendo, elas não conseguem argumentar, elas não conseguem expressar através de palavras, de frases, ou até na oralidade, aquilo que elas leram. Então isso também é analfabetismo. Não quer dizer que a pessoa saiba ler e escrever e está tudo certo. Ela precisa também conseguir interpretar aquilo que ela escreve, aquilo que ela lê, aquilo que as pessoas falam para ela, participar de um debate, debate de forma coerente, de forma explícita, dentro de todo o contexto do tema que está sendo conversado, debatido. E muitas pessoas não conseguem fazer isso. Elas não conseguem expressar esse sentimento, esse mundo letrado delas, ela é interno. Elas não conseguem colocar para fora isso e também não foram trabalhadas para fazerem isso dentro das escolas, dentro do período em que elas estiveram na educação básica, do primeiro aninho, lá do fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Elas não foram trabalhadas. Elas sequer, tem gente que sequer conhece um escritor da literatura brasileira.
Isso é muito complicado, isso é muito triste. A gente precisa mudar essa realidade, não só eu como professora, mas todos, toda a sociedade pode fazer a sua parte, todos podem, tá? Inclusive os pais, as famílias em que essas pessoas estão inseridas, nasceram, que a primeira escola, a primeira sociedade é a família. Então é lá que tudo acontece, que tudo começa. Então, a participação das famílias para acabarmos com a violência, com a fome e com o analfabetismo, sendo que o tema que eu estou abordando agora é o analfabetismo no Brasil. É, eu também eu também fiz aqui um breve esboço de onde eu posso, por onde eu posso começar, né? Não só nas famílias e na escola, mas também mudanças de hábitos. Né? Mudanças de hábitos no dia a dia fazem com que eu mude a situação do analfabetismo no Brasil. Se eu, por exemplo, sou professora e eu posso fazer um trabalho pedagógico voluntário, por que não fazer? Né? Haja vista que o nosso país recebe muitas pessoas de outros países, haitianos, filhos de haitianos. Essas pessoas não podem ficar desassistidas. Elas têm que sair daqui também aprendendo a nossa língua e alfabetizadas, porque muitos estão nascendo aqui no Brasil. Né? Muitas crianças estão vindo de outros países e estão nascendo aqui no Brasil. Algumas pessoas vêm de lá e também estão gerando filhos aqui. É uma outra situação também que a gente tem que pensar. Os novos falantes da língua portuguesa, eles precisam ser alfabetizados ali com a nossa língua portuguesa. Cabe ressaltar também a situação do esvaziamento das bibliotecas. No meu tempo, claro, não posso ficar comparando, porque no meu tempo eu não tinha tecnologia como tem hoje, né? Então, lá em 2000, 2002, 2004, 2003, é que a gente começou a ter um acesso maior com as redes sociais, iniciando ali pelo tal do Orkut, que já é bem antigo, tem criança que nem sabe o que é, porque nasceu tem poucos anos, então não pegou essa fase, esse momento aí, né? Mas hoje é diferente, nós temos bibliotecas vazias e muitas crianças usando celulares e elas não querem nada com biblioteca. Elas sequer pegam um livro, um jornal para ler. Isso é muito grave, isso acaba auxiliando, ajudando, aumentando o número de analfabetos funcionais no nosso país. Então nós temos que fazer com que essas crianças continuem tendo interesse pelos livros. Não importa, gente, se é um livro novo, se é um livro velho. Vocês podem fazer com que os filhos, com os alunos de vocês, com os nossos filhos, com as nossas crianças, troquem livros. Campanhas de trocas de livros, campanhas de hábitos de leitura, rodinhas de conversa, rodinhas de leitura, momento da leitura. Nós precisamos fazer com que a leitura seja prazerosa. Nós temos que criar momentos para a leitura, para o debate, para o conhecimento, para o mundo letrado, porque caso contrário, não adianta o governo mandar livros e mais livros e mais livros e a gente vê esses livros ali todos empoeirados, amontoados dentro das escolas, dentro das bibliotecas e ninguém lendo. Nós temos que criar esse vínculo, esse estímulo à leitura. Tá? Então, minha gente, vamos pensar que futuro que nós queremos para as nossas crianças. Se a gente continua querendo mais analfabetos funcionais, mais analfabetos no nosso Brasil, no nosso estado, ou se a gente vai colaborar para que isso diminua e chegue ao fim. Não cabe só ao presidente, aos ex-presidentes, às primeiras damas, aos professores, não. Todo mundo é chamado a trabalhar, a participar desse
desse debate, né? Dessa conversa sobre educação. Se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa começar por nós. Começamos por nós. Não adianta eu exigir, cobrar, falar e não fazer a minha parte. Todos precisam colaborar, todos precisam fazer alguma coisa para que estas estatísticas melhorem. Não é verdade, gente? Muito obrigada. Espero que sempre vocês compartilhem os meus vídeos. E até o próximo, se Deus quiser, com mais novidades, com mais assuntos importantes, pertinentes à educação, pertinentes ao dia a dia, que são importantes para nós, como pessoas, como seres humanos, que estamos sempre em constante formação e evolução humana. Um beijo, gente. Fiquem com Deus.